vendo? Bem Tá levinho. muito tranquila, vou ter que trocar essas perguntas. Qual Não foi? hoje. Não hoje. Não hoje, Vou falar, você não vai assistir. Minha amiga, 40 anos depois, é isso, doeu? Não. Olá! Seja bem-vindo ao Lupa, Lugar para Adultos. Aqui vamos conversar sobre diversos temas, às vezes difíceis de ser conversado, mas que fazem parte do nosso cotidiano, desde angústias até aqueles tabus que evitamos, passando por histórias de superação e desenvolvimento humano. Bom, pegue sua lupa e venha comigo, porque vida de adulto não tem manual, mas vem com muito perrengue. Eu sou Liana Leda e estarei com vocês todas as quintas-feiras às 9 horas da noite. Aproveita logo, compartilha, siga esse canal e dê o seu like. Bom, no episódio de hoje vamos falar sobre uma maternidade que desafia as expectativas. Ela faz você ressignificar o sentido de amor, de cuidado, de paciência. A maternidade de crianças atípicas que nos ensinam todos os dias que o diferente é maravilhoso e que o amor não possui moldes. Hoje eu tô com duas convidadas que já tô me arrepiando só de pensar em falar delas. Uma, Glenda Leda Rego, minha prima, a outra, Gisele Duarte, mães de atípicos maravilhosos, guerreiras humanas, mulheres de força, que estão aqui para compartilhar com vocês e comigo as experiências, os desafios, o futuro, o que elas esperam. Então sejam muito bem-vindas e queria fazer uma ressalva, a Gisele, ela é neuropsicopedagoga, não é isso? Também. Também, mas assim, vive essa rotina todos os dias, né? E já tem a prática de ensinar até mesmo para outras mães, né, Gisele? Como é que é esse aprendizado, como é que acontece. Então, eu quero que vocês sejam muito bem-vindos ao Lupa. E o papo é esse, o papo é para fazer com que vocês possam ensinar, não digo ensinar, mas fazer com que outras pessoas se reconheçam em vocês, que aquela história dela lá de casa pode ser mais leve, pode ser mais tranquila, pode ser bem humorada. Então, me digam vocês, quais são os desafios? Por que o nome Maternidade Atípica? Boa noite, né? Então, a maternidade atípica surgiu por conta que, né, há uma diferença, né, que eles falam, né, crianças neurotípicas, né, que são as crianças que não têm nenhum tipo de comprometimento neuronal, né? Então, assim, atípico significa que tem algum comprometimento, né, no desenvolvimento neurológico, né? Então, assim, a maternidade atípica, a maternidade especial, né? Eles até tiraram um pouco esse nome especial, né? De sim. criança portadora de deficiência. Então, assim, eu acho que cabe melhor, né? Até por uma questão mais inclusiva até, Sim. né? Para a mãe se sentir mais acolhida, essa questão da maternidade atípica. Nossa, eu não sabia do significado, mas para o programa eu fui ler, fui saber exatamente. E realmente é algo que inclui, como tu falaste. Que hoje em dia eles falam também muito da questão do neurodivergente, né? Sim, Porque explica pra assim, gente. a neurodivergência é isso, é a questão neurológica que tem algum comprometimento. Alguma diferença. Alguma diferença, porque eu não quero usar. Eles até mudaram o símbolo, colocaram o símbolo do infinito, né? Porque Sim. do autismo é o quebra-cabeças. Aí tem Quebra-cabeça. o símbolo do girassol, que é a questão O transtorno, de né? algum tipo de Oculto. transtorno oculto, né?
Porque o autismo, se for um nível leve, você não Não percebe que é percebe. criança, ou adolescente, ou adulto E tem é várias pessoas autista. se descobrindo autista agora, E a né? questão da identificação, do crachá, do símbolo, é muito legal, né? Eu falo isso por conta do Arthur. O Arthur, quem vê, fala, ah, ele não tem cara. As pessoas têm essa maneira de falar, ah, ele não Ah, tem cara de cara de autista, autista, é. né? Então, assim, ele usa o crachá. Eu perguntei a ele antes de fazer. Aí eu fiz o crachá, eu, filho, você quer? Ah, eu quero, porque ele adora cachorro. Então, todo lugar que a gente vai, ele grandão daquele jeito, com quase 1,80 m. Oh, cachorrinho bonitinho. Ele ainda tem a voz infantilizada? Não, ele tem a Não. voz grossa, mas ele faz para poder chamar a atenção do Uhum. cachorro. E só uma ressalva, a Gisele, ela é mãe do Arthur, que tem 17 anos, que é uma criança autista, e também do Heitor, que É, tem 8 anos, né? O Heitor é, é virado nos 360. é. A Glenda é mãe do Francisco, que tem 9 anos e também é portador do autismo e é muito tranquilo, gente. É justamente por que a gente trouxe esse papo é para poder desmistificar muita coisa. É para justamente dizer, ele não tem cara. Não existe cara, Não. né? É como se dissesse, vamos para além, mas ele não tem cara de que ele é um maníaco. Não, ele não tem cara de que ele é uma pessoa. Ninguém tem cara de nada. Ninguém não vai saber quem é nada, a não ser que você conviva, que você esteja junto, que você sabe que existem as crianças que. Hoje eu falo crianças porque é o que está mais aqui no meio, mas Uhum. adultos, né, Adolescentes, né? adolescentes já que são muito mais, né, atentos e eficazes em muitas partes e esferas, né, que a gente fica dizendo assim, nossa, como tu descobriste? Eu queria até saber como foi a descoberta de vocês em saber, nossa, tem alguma coisa a mais aqui, porque não é a menos, gente, é a mais. Eles vêm muito mais atenciosos, Evoluídos, né, em alguma evoluídos, coisa. e é isso que tem que ser dito, né, Mas assim, Glenn? o que chama atenção a priori, né? Eu era mãe de primeira viagem, tu também, Eu né? também, na época. Mas assim, a gente chega na fase, na fase da etapas do desenvolvimento que eu começava a observar outras crianças É. e realmente Francisco não estava No mesmo. no No mesmo mesmo nível, teve nível. os atrasos. Então, acho que o que chama a atenção das mães, a priori, são os atrasos, É. realmente. Ele demorou a andar, Sim. ele demorou a sentar, a andar, a falar. E da tríade, né, a fala realmente é a que faz com que a mãe tome uma atitude, né, Sim. Até então, porque a gente já. você demorou a andar, o fulano de tal já andou. A gente vai ultrapassando alguns marcos que ele não está atingindo, aí E sempre por essa comparação, Glenda, é sempre. Porque assim, eu era primeira porque viagem, mãe de primeira viagem eu acredito que até mães comparam não Um filho com o outro, né? Sim. No exatamente. caso do Arthur foi assim, foi uma situação muito estranha que a gente achou, né? Porque a gente estava, eu, meu marido e ele, assistindo filme de fita Ele cassete, tinha né? quantos anos? 2 anos e meio. E aí a gente assistindo o filme, do nada, o Arthur leu a legenda do filme, Oh, com 2 anos e meio. Francisco, eu descobri também que ele aprendeu a ler olhando. E eu falei, gente, na escola ele Aí, pois é. olha Aí só. não tinha sido alfabetizado para leitura aí. Pra frente, ele começou a pegar. Lá no Rio, a gente tem o jornal O Globo, né? Que vinha sempre com aquela revistinha, que vinha alguns quadrinhos, histórias em quadrinhos. Ele pegava, ele lia o jornal O Globo. A gente saía com ele na rua com 3 anos, ele lia todas as placas dos carros. Jesus Cristo. E os números até 100, ele sabia de todos. Então, e a linguagem formal, ele não estabelecia. Entendi. Mamãe, papai, água. Aí teve que ir para fono. Ele começou a falar com 4 anos. Certo.
a falar a linguagem formal. Francisco também foi nessa lia, faixa. mas foi Mas uma... lia e cálculo. Sempre teve muita questão da música, né? Sim. Que ele fazia para ele se regular. Quando ele estava nervoso com alguma situação, ele batucava sempre num ritmo de alguma música E existente. existente, Sim, então né? Ele ele ouvia a tinha música, essa. ele batucava e calculava muito rápido. Com 4 anos ele já estava fazendo conta de somar, sabe? Cálculo mental, porque ele não, tinha muita dificuldade É por causa da, de da- passar. é, É, é a parte motora, né? motora. Então, assim, a gente sempre trabalhou com ele em relação à coordenação motora, tudo isso, né? Mas essa questão da leitura foi bem assustador, né? Porque na época, era 2010, 2009, a gente não ouvia falar tanto do Eu lembro que autismo. na época, eu, quando ele começou a ler sozinho, foi trocando o que ele queria no YouTube. Eu ia trocando, tipo assim, galinha pitadinha. Aí ele, não, mamãe, eu não quero, eu quero. Aí começava a ler As os que estavam palavras que embaixo do estavam embaixo. histórico. Eu falei, gente, o menino já está sabendo ler. Aí eu fui testando outras coisas e ele lendo. E aí eu até comentei com Luana, né? Que na verdade, Luana engravidou logo depois de mim. Então, eles estudaram desde do primeiro dia de aula. Ele tem o Ardil Vitor como colega Então, eu fui observando muita coisa Ah, comparando com comparando ele. com o amiguinho. E Ardil Vitor não sabia ler na época. E eu lembro que Luana foi testando. Francisco, aí mostrando as coisas e ele lendo. E eu... Gente, até que enfim, sabe? Porque os outros marcos ele não Ele atingiu na idade. estragava. E eu falei, gente, Deus veio me dar um refrigério. E ele estragava todas as brincadeiras da sala de aula. A professora trabalhando no alfabeto com as crianças, ele já sei, A, B, C. Mas não é pra falar, tu. Aí o Arthur estragava todas as brincadeiras. E eu estava lendo que, como tu comentaste, Gi, realmente a OMS ela coloca que hoje um número que até 2010, 2012 era de 1 para 100 e em 2023 estavam 4 para 100, Isso. né? É um aumento significativo, sem falar que a gente tem muita gente que não Agora, recebe o diagnóstico. eles dizem que a cada 36 crianças, Já né? Já diminuiu. Uma já diminuiu. uma já nasce com autismo, né? Então, Então, assim, é muito. E vai evoluindo. Os tratamentos, as terapias, Né? a forma de inserção social vai As evoluindo. intervenções precoces, né? Sim, e é cada vez assim, com eles mais pequenininhos, né? Você vê agora uma criança, já dá para perceber que a criança com meses tem. sério? Sim, Na troca do olhar, na né? troca do olhar. mesmo? Isso. Né? E aí, no caso, porque aí leva a uma adaptação, ou então eles começam. Já tem algum tipo de. Equipe multidisciplinar, você já leva para uma terapeuta ocupacional, você já leva para. Mas Assim, isso pode evitar. Não. Nada. Não, pode evitar que o grau, E é isso que eu quero né? saber. Ou não, O fala, grau. porque tu é mais... Não, O porque grau assim, não, né? o grau é uma questão neurológica, Sim. né? Por exemplo, eles agora falam muito em questão do nível de suporte, né? Mas o nível de suporte não tem a ver com grau. O grau de autismo é leve, moderado e severo, Aham. né? Então, assim, o grau de suporte é 1, 2 e 3. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque o autista leve, na verdade, ele não é leve. Porque ele tem as limitações Sim. dele como o outro autista. Porque, por exemplo, quando está numa fase de criança, ele tem as limitações de Pra aquela criança. fase. Então, não é leve, né? Quando está na fase adolescência, volta a estaca zero. Aí você tem que procurar outro tipo de terapia, como você vai abordar aqueles assuntos de tipo sexo, puberdade, né, ejaculação, essas coisas. Então, como é que fechando outro nível, né? E aí vem a fase adulta.
né? Aí eu já tô me preparando psicologicamente para a próxima fase do jogo, né? Que eu falo que é igual videogame. A Isso, gente volta Sim. da estaca zero. Glenda tá com o Francisco com com 9 9. e tu já imagina a adolescência, como é que vai ser? Sim, sim. Tu tem que ser preparado. Como é que se prepara assim, é psicologicamente, A mãe fazendo prevendo terapia. terapia, É. porque eu vi que A precisa, mãe tem que antes ter. de qualquer coisa, é você cuidar de si. Nós temos que estar equilibradas para, Muito. né, para poder ajudar, para poder dar o Sim. suporte A necessário, gente tem que né? ter equilíbrio mental, senão não, Eu tava vendo que assim a dificuldade de muitas mães nesse cenário é a questão da rede de apoio. não tem. Eu tô com duas pessoas, uma que tem, né, uma rede de apoio. Hoje, eu não sei se tu já tiveste, mas hoje aqui em São Aqui eu Luís não tenho não tem nenhuma. nenhuma, é A 8 meses. sorte é que o Arthur, assim, ele já é bem independente. Sim, Se eu tiver que sair com o Heitor, levar para um pediatra, cortar cabelo, fazer uma coisa, ele fica em casa sozinho, ele se vira, ele faz o sanduíche dele, Ele fica em sabe? casa olha aí. sozinho. Fica em casa sozinho. Ele adora ficar em casa sozinho, né? Adora, ele adora, porque ele come todos os besteróis que eu não deixo ele comer quando eu tô em casa, né? Mas aí tem câmera, tu fica monitorando ou não? Não, Não, nunca né? fiquei. Precisa. Eu levo assim na confiança mesmo, sabe? Eu sempre dei muita autonomia para ele, né? Por exemplo, Isso é importante. onde a gente morava lá no interior de São Paulo, tinha um mercadinho de esquina, né? Então, coloca o crachá, primeira coisa, né? Olha, preste atenção no carro, atravessa a rua, vai no mercado para mim comprar queijo. E ele vai de Adora, boa. de boa, de Isso boa. não é muito bom escutar um relato Sabe? desse? Quando ele foi diagnosticado com qual nível de suporte? Então, na época não se falava, né? Na época ele foi diagnosticado como síndrome de Asperger, né? Que nem existe mais esse Que não termo. existe mais essa nomenclatura, esse termo, né? Na DSM-5 já é classificado como, né, autista leve, né? Acho que nem eles estão modificando Eles até a estão questão usando, do tudo autista agora eles estão falando muito grau de suporte. de suporte. Até isso tá também sendo Quando tu falou, tão desculpa, terminando com eu isso. não sabia o que era. Assim, eu fui tentar até procurar aqui para poder identificar, mas o grau de suporte é o quê? O grau de suporte é o suporte, por exemplo, quando o Dele mesmo autista com ele mesmo. não, Ah. dele de dependência a outra pessoa. Ah, entendi. Do quanto que ele precisa de De um suporte, apoio, de de um um apoio. suporte. Só que Legal. isso já está sendo modificado por Desmitificado conta. também, né? Eles estão modificando essa questão por conta do autista leve, que não é leve, porque eles estão percebendo que o autista leve ele sofre tanto quanto os outros graus do Níveis. autismo, né? Então, assim, de você. Um autista leve ele tem crise, sobrecarga sensorial, o meu tem. Entendeu? Então, assim, o meu, quando tá muito sobrecarregado, que ele tá no 3º ano do ensino médio. Que já é sobrecarregado para todo tipo de qualquer de aluno, que eu tô achando assim um absurdo. Por exemplo, ele Fica fica, aqui a às vezes, dica. fazendo simulado. Ele, às vezes, entra às 7 horas da manhã, sai 6h30 da tarde da escola, sabe? E aí, no dia seguinte, eu falo com a coordenadora, olha, ele não tem condições de ir pra aula hoje. Por quê? Tá com uma sobrecarga sensorial. Ele chega em casa, ele quer dormir o dia inteiro. Sim. E eu deixo, Sim. sabe? Então, assim, tem que saber respeitar o limite deles. Exatamente. A gente não deve ir além. Porque esse ir além, né? Cada um tem a sua limitação. Eu tenho a minha, você tem a tua, né? Sim. Ela tem a dela. Então, assim, a gente tem que saber respeitar os limites. E no caso, a inclusão, não digo social, mas eu digo escolar, aqui de isso. São Luís. Eu queria que, assim, eu não quero dizer nomes nem nada, mas a gente, tu vieste do Rio, né? E aí eu acredito que lá tenha muitas outras opções. Ou tu achou que aqui tá tranquilo? Como é? Não, ainda Não, falta, a não gente ainda rola. precisa. Nenhuma escola. Nenhuma escola está preparada. mesmo?
Assim, o Paon abraçou muito quando a Uhum. gente veio, porque ele, ainda mais que ele veio no último ano do ensino médio. Sim, Foi uma tensão muito grande minha. Inclusive, a dona tem um neto autista, né? Não tem, sabia, tem, tem. tem. Por isso esse olhar diferenciado. Diferenciado. Nossa, que maravilha! Como ele ama aquela turma. É. E É, eles foram agregador, nossa, eles fizeram uma né? festa de aniversário pro Arthur. Eu acredito que Foi tenha muito muito a parte da gestão da lindo. escola É isso e que eu quero É isso que é saber. diferente. incentivando É. Esse essa Porque eu lado postura passei das por das crianças. muitas, assim, escola no Rio, que eu tive que levar material. Por isso que eu mudei de área, entendeu? Sim, Então, assim, eu passava final de semana, que naquela época eu não falava muito de autismo. Então, eu passava final de semana em palestra, workshop, seminário, tentando para absorver entender. conteúdo para poder trabalhar com o Arthur em casa, né? Ser terapeuta dele, Uhum. né? E, Acontece muito isso, né? Tem ai, muitas mãe mães terapeuta. dos filhos mais velhos, né, dos autistas já com essa Sim. idade do teu. Inclusive, eu estou fazendo, a gente está contratando uma profissional para adaptação do material de Francisco, e ela também tem 2 filhos, Uhum. e ela começou assim, É. ela Ó, estudando para poder, pegando tudo para poder dar esse suporte para o filho. Assim, eu te digo que eu me sinto uma privilegiada, porque sim. hoje já tem as leis, né? A gente é só Tem. brigar pelas leis. Eu Ainda tem que fui, brigar pelas leis, mas pelo menos tem lei tem hoje, lei. né? Então, na Sim, época do Arthur, a lei de inclusão da Berenice Piana, eu inclusive fui na palestra dela, né? Porque ela é mãe de autista, sim. né? Então, ela que deu início a essa luta da inclusão, né? E é uma coisa muito complicada, porque você vê casos que você fica assim, como que isso ainda acontece, né, em pleno século XXI, né, com todas as informações, com todas as tecnologias, agora com a questão da tecnologia assistiva, que dá um suporte tão grande para eles, de você ainda ter essa questão de criança sofrer bullying na escola, sabe? Então, assim, eu acho que eles vão fazer a diferença. Exato. Eles vão. Eu educo o meu, né, para ele fazer a diferença e ele mostrar que ele é capaz de fazer tudo que ele queira fazer. Né? Ele quer fazer uma faculdade, ele vai fazer uma faculdade. Eu vou estar lá, o pai vai estar lá atrás, o irmão, que o irmão Uhum. veste a Veste a camisa, camisa. né? Com 8 anos é o irmão terapêutico dele, né? Mas é uma figura. Então, assim, é essa questão. Eles têm que mostrar que eles podem. É, E e é nós ali incentivando Sempre, e independente do, acreditando. do nível de suporte, sim. sabe? Ah, se o seu filho não tem condições de ir para uma sala de aula regular, né? Se ele é um autista severo, é muito doloroso para Doloroso. ele, Sim. né? Porque é muito estímulo, é muita gente, é aluno falando o tempo todo, é a luz que às vezes irrita, é o som que às vezes irrita. Então, assim, aquele aluno, para ele aquilo ali não é funcional. Sim. Então, vai adaptar ele a atividades de vida diária e no mercado, a fazer um pão que seja, para poder ser padeiro e Sim. ficar feliz com aquela profissão dele. Então, assim, tudo tem uma forma De de olhar, incluir, de ser sempre. inclusivo, de evitar que caia justamente nesse Sofrimento, No né? sofrimento, sofrimento. sabe? É, Porque às vezes ele quer colocar aquilo pra fora, ele não sabe verbalizar aquilo. Ele vai colocar como? De uma forma agressivo. agressiva. E a pessoa fala, ai, às vezes, olha só, ele é agressivo. Mas ele é agressivo, ele não é agressivo. É a forma que ele tá De tentando reagir, né? falar aquilo ali, entendeu? Então é muito complicado. As pessoas que têm que mudar a forma de De olhar e de olhar. interpretar o que eles estão querendo passar, independente de ser autista, independente de ser síndrome de Down também, que Uhum. eles são Fantásticos. fantásticos, É. né? Deficiente intelectual, né? Deficiente múltiplo, né? Aquele que não tem nenhuma expressão, mas só tem expressão do olhar, que fala através do olhar. Você vai no MAPAI, você faz uma visita no MAPAI, você vê cada deficiente ali aprendendo de uma forma que ele consegue. Então é É isso aí. Isso é exatamente isso. inclusão. Aprender o O que Do ele tanto que jeito ele consegue, do deles. consegue. jeito dele, no limite dele. É. Porque eu vejo
lá no prédio, eu moro num prédio residencial que tem muitas crianças e a gente já detecta uma ou outra que possa ter, mas assim, a forma como as outras pessoas lidam Olha, o olhar o machuca. A olhar gente sabe machuca, disso, né? gente. O olhar machuca. Quando a gente vai num shopping, quando a gente vai num lugar que a pessoa vai e olha com aquele olhar preconceituoso. Preconceituoso, recriminador, né? Uhum. E assim, eu ensino muito a minha filha a conviver e a tratar, né, normal, como não perguntar, não, e ela se envolve de uma forma, ela ama, ela tem o Francisco, é primo dela, e é com tudo, é com todas as brincadeiras, é fazendo tudo igual, são iguais, né? E respeita, claro, porque sabe que uma coisa ou outra pode irritar, até a própria sobrinha, prima, hoje ela já respeita, não, Sabe sabe né? não vão tocar bombinha aqui, mamãe, no São João, imagina sair para um São João em Não, São eu não Luís, saio. não Eu é? fico em casa. É Ano complicado. novo, nem pensar. É, Ano novo, Réveillon, a gente fica em casa. E aí existe essas renúncias, né? Que uhum. os pais precisam. Quem consegue ter uma rede de apoio, graças a Deus, consegue e tem com quem deixar, mas tem outros que não tem e tem que renunciar, Sim, né? Para pelo menos poder. por Por enquanto, né? enquanto, é isso. Por Até a hora que enquanto. ele souber, porque agora sim, por exemplo, alguns lugares que a gente não ia, agora a gente já tá indo, ele aceita ir, entendeu? Mas assim, é complicado. A gente tem que ter o entendimento, a gente tem que abraçar a causa e tentar modificar a forma do olhar, a forma da interpretação das outras pessoas. Porque somos nós que vamos modificar a sociedade. E eles? Com Eles certeza. principalmente, né? Porque você vê a quantidade de autista que tem hoje em dia. Todo lugar que Todo você lugar, vai tem. todo Você vai lugar. numa pizzaria, você vê se tem uns 4, 5. Você vai num shopping, você vê tem uns 4, 5. Você vai na praia, você vê tem uns 4, 5. Então, assim, gente, tá na hora de De mudar, né? mudar. Chega de preconceito, E principalmente nas escolas, e que a gente Nossa, observa que é tão difícil, muito né? difícil. Já Porque é teve lá alguma que é o. situação, Cleida, que te Porque. doeu, assim, que tu. Sim, sim. É, nessa busca, né, de querer melhorar, né? A gente está percebendo que ele precisa da adaptação do material. Ele é inteligentíssimo, Francisco, mas ele aprende de Muito. uma forma diferente, Sim, Sim. né? Ele eles se desregula precisam. quando vê muita coisa, quando vê várias linhas. Então, a gente está realmente assim, ali com a causa bem, bem firme na nossa mente, que a gente tem que exigir nossos direitos, né? Uhum. Porque parte da desregulação dele em sala de aula, hoje, está sendo pela falta do PEI, né? Que é o plano individualizado. Ele não tem. Ele tem, mas Não tem não professor. não está sendo aplicado como deveria, sabe? Porque tem que ter uma adaptação do material. Sim. Sim. E aí a gente achou agora, né, a profissional que vai fazer essa adaptação, mas tem todo um trâmite que demora. E aí a gente está nessa, assim, mas já tem a luz no final do No final do túnel. túnel. A gente sabe que a escola está disposta já para, né, Isso para. tudo é um Mas a gente avanço, né? tem Porque que abrir o caminho, sabe? A gente tem que, É, né? E meu marido é advogado, ele tá junto comigo, sabe? isso é Né? bom. Enquanto a mãe tá, né, a gente se envolve muito emocionalmente, que nós que estamos, não sei contigo, sim. mas no dia a dia mesmo, né, é a Fica mais mãe. Mas fragilizada, né? assim, eu sou muito feliz porque eu tenho um suporte muito grande, assim, meu marido, ele é muito forte, muito firme. Assim, quando eu tô querendo fraquejar, O meu Ele te também. pá, segura. Ai, o É. meu também me dá muito apoio, assim. né? Eu acho que isso é importante e, assim, infelizmente, na maioria dos casos isso não Não Isso não acontece. acontece. Eu tô justamente olhando vocês, Como imagina como privilegiadas, né? Sim, privilegiadas, porque você vê né? muita mãe solo. Justamente ao receber um Mãe e diagnóstico. E pai pai solo, que a também, mãe que às a mãe vezes às vezes deixa o abandona, sim. filho e o pai cuida do filho sozinho, né? Então, assim, nós somos privilegiadas, né, por a gente ter um marido que esteja também, né, nessa luta com a gente, né? Porque é muito difícil, é muito Eu difícil. participei recentemente de uma reunião
política, né, de um candidato, né, que quer abraçar a causa, né, da inclusão, e eu estava inserida em uma realidade completamente diferente da minha, né, com mães que financeiramente São diferente, diferentes, porque o custo de um tratamento Ah, é muito é caro, caro gente. É demais. absurdo. de situações mais graves que a minha. Assim, eu me vi, tanto é que eu fui para dar uma palavra, mas eu me senti acuada, eu falei, cara, gente, eu não tenho nem o que, O que dizer, vocês já eu me não, ensinaram aqui tudo que não, eu assim, o que eu falar aqui, não vai acrescentar o que porque você é outra supõe. O realidade, que né? me ajudou muito foi isso. Assim que eu tive o diagnóstico do Arthur, eu fui procurar um grupo de mães, né? E lá onde eu fui, porque, por exemplo, ele estudou numa instituição que não tinha sala de recursos, né? Então eu fui para uma instituição pública lá no Rio, que tinha uma sala de recursos com pouca estrutura, mas os profissionais eles eram tão amorosos que eles arrumavam um jeito de ter a estrutura. E Isso ali faz toda a tinha um diferença. grupo de mães que a gente fazia reunião com café, né? Sempre tinha café, bolo, salgadinho. Cada um levava uma coisa sempre. Então era muito bom. E o Arthur, ele era, eu acho que ele só tinha ele e outro menino da mesma idade, da mesma faixa etária. Porque as outras crianças não eram crianças, eram adolescentes. Então, assim, aquilo ali me ajudou muito, porque eles eram bem mais comprometidos. Sim, Você via o amor daquela mãe que não tinha um carro para poder levar levar, dependia de de transporte transporte público. público. Tem assim, essas mães são minhas amigas até hoje. Ai, Os filhos já estão com quase 30 anos, olha né? só. E tem um, né, que eu lembro dele que ele era o meu xodozinho, sendo que ele não podia ver um ônibus. Tudo que era ônibus que ele via, ele entrava. Hoje. E ele grandão, sabe? E a mãe pequenininha. E ele ia pulando pro ônibus. Eu falava, gente do céu, como é que você Segura aguenta? aí. Aí ele ficava. Então, assim, ela tinha que trancar ele dentro de casa. Olha só a situação. Pra poder não. E ela só tinha ele, né? Era ela e ele, o irmão. E só, não tinha presença masculina ali de Masculina. pai, né? O que eu observei muito lá também, mães de mais de um filho Autista. autista. Sim, Sim. Pai que abandona, sem condição financeira. Tinha criança lá chorando, com fome. conforme. É, Foi receber uma comida, parou de chorar. um irmãozinho ajudando. Assim, gente, Não, Uma nossa, realidade é uma muito, realidade sabe? dolorida, Porque né? e na assim, verdade é a realidade da maioria, né? sim, é uma realidade que não cabe somente, tem que ter uma gestão aí comprometida, né? Sim. Uma Para fazer gestão, alguma sim. diferença e para fazer alguma mudança, para que seja digno viver em qualquer situação, em qualquer É porque eu não circunstância. conheço muitos, assim, A eu não realidade conheço daqui. muita, eu já tenho percebido, assim, a realidade daqui, diferente de onde eu morava, pouco semelhante à realidade do Rio, por Sim. ser uma região metropolitana, né, maior, assim. Eu morava no interior, né, bem desenvolvido, então com nível de recurso mais alto. Sim. Então, assim, era uma outra realidade. Agora eu voltei da realidade para a realidade do Rio de Janeiro, né? Nossa, olha só que é uma bagagem. Tudo isso, eu acho que quando vocês falam, eu estava lendo que uma mãe, o estresse de uma mãe atípica, ela é semelhante a um do combatente de guerra, pelo sinal de alerta. É, Diz que se assemelha igualzinho, fazendo todo um estudo, diz que é Uhum. semelhante à tensão, à espera, né? Então, assim, vocês são, nossa, exemplos, porque é muito gratificante poder hoje estar conversando com duas pessoas com toda essa clareza e com essa
vontade de poder fazer alguma diferença, de poder esclarecer, de poder dizer, de poder aconselhar, de poder dizer assim, olha, o meu tem 17 anos, tá fazendo terceirão, e a outra olhar e dizer assim, ele atravessa a rua só. Então isso é, nossa, então é isso que a gente quer levar, é isso. E eu queria, assim, para a gente poder, esse quadro especificamente, eu queria saber um conselho, né, assim, que vocês pudessem dar para outras mães que estão aí nessa agonia, nessa luta diária, alguma coisa que possa ter funcionado para vocês e que ela assistindo a gente, ela possa se tranquilizar um pouco. Ah, é assim, é aquela frase, né? Há sempre uma luz no fim do túnel. A gente nunca deve desistir, porque eles precisam da gente, né? E a gente sempre tem que acreditar. Ah, independente deles terem um comprometimento maior, a gente tem que acreditar no potencial deles. Porque se a gente não acreditar, quem vai acreditar? E eles são capazes, São. sabe? Porque assim, teu filho não vai falar, né? Mas ele vai saber expressar aquilo ali de outra forma, Sim. né? Então, assim, nunca duvide do potencial do seu filho, nunca. Eu fico até emocionada porque as pessoas fazem isso, né? E eu levei muito isso do Arthur, né? Com 3 anos na escola, falar assim: dava 1 hora que ele estava na escola, mãe, vem buscar o Arthur, porque ele está muito agitado. Ele era agitado, porque ele não sabia lidar com aquilo ali, com aquela situação de sala de aula. Então, a escola deveria estar preparada para poder ter aquele suporte da agitação dele, né? E aí eu olhei assim, aí eu tava até falando pro Luiz, eu falei assim, gente, na formatura eu vou ter que colocar maquiagem à prova de oceano, né? Porque assim, ele foi muito bom. Foi Eu falei, muito bom. meu filho, eu tenho muito orgulho de você. Porque eles não sentem o preconceito, eles não têm a malícia de tentar, de falar assim, ele tá me olhando de um jeito diferente. Eles não enxergam isso. Eles são tão puros. Francisco tá enxergando. Tá enxergando já? Uhum. Então, o Arthur não Tá vendo conseguia. como é assim? É diferente. O Arthur nunca conseguiu, assim, ele agora que ele teve, assim, a gente foi passar num médico aqui, né, em São Luís, porque o médico dele era lá de São Paulo, mas eu queria presencial, me indicaram um psiquiatra, aí ele falou assim, nossa, ele nem parece psiquiatra de autista, ele foi tão grosso comigo, Olha, Olha aí, ó. sabe? Já Então assim, agora ele percebeu. tá, mas quando ele era pequeno ele não tinha essa percepção, né? Para ele tudo era festa, entendeu? Então a gente, eu passei da fase, né? Tem a fase do luto, a fase do chorar, né? E agora a gente está naquela fase do partir para cima, né? Você não vai falar assim do meu filho, né? Então assim, Glenda já tá nessa fase aí da partir então pra tem que cima. ser. Então assim, a fase que a gente, né, como o suporte deles, tem que ser essa. Eles são capazes, eles têm direito, então eles vão entrar, eles vão fazer, né? Mas assim, eles são muito sensíveis. E eu falo sempre isso. Eles são aqueles que vão mudar. são seres evoluídos que veio São pra seres cá. assim, né? Deus não envia os anjos. Envia. Eles São são em formas humanas, né? Jesus não era forma humana, não era homem, né? Deus, o Espírito Santo, Jesus, homem. Então, os autistas, o que explicar? Que ninguém sabe, né? Então, assim, é uma coisa Até além. hoje, né, não tem explicação da causa, É uma né? coisa além, sabe? Tem Então, várias tem várias teses, teses, mas nenhuma né? Mas comprovada. então, assim, é 100%. isso. Coragem, força, equilíbrio. Se tiver que chorar, chora. Que a gente merece esse momento de choro, né? Se acolha, né? Acolha, procura se cuidar, né? Porque Isso. pra gente poder cuidar, a gente precisa estar bem, a gente precisa, né, de um equilíbrio mental para poder lidar com toda essa situação, com toda essa demanda, né? Porque além de um filho autista, eu tenho um, né, neurotípico, e ver quando eu tô dando muita atenção para um, eu tenho que, mãe,
né? Ah. Chama atenção para poder dar atenção também. Então é isso, né? Nunca deixar de acreditar no potencial que eles têm, né? Por mais que seja num comprometimento maior. E o que eu deixo aqui de recado para as mães atípicas, procure ajuda, Sim. Sempre, né? sempre. Procure ajuda, cuide da sua mente, do teu emocional, do teu psicológico, se cuide fisicamente, emocionalmente, né? E eu acredito muito, assim, que quando você busca ajuda, quando você abre a boca para dizer assim, tô precisando, Aparece sempre aparece sempre. Sim. E acima de qualquer outra coisa, tem o seu espiritual Sim. alimentado, Sim, sabe? é muito importante. É muito Porque importante. Sem Deus ele, está nada. ali, né? O Deus E foi em que você enviado por acredita. ele, é filho Foi. dele, tem um propósito. Não é? Verdade. E que bom que a gente falou terminou esse quadro com a seguinte frase: precisamos cuidar de nós, né? Então, isso aqui já é uma deixa. Porque eu agradeço, a gente vai encerrar um pouco esse papo maravilhoso, gostoso, e vamos para um outro ainda mais legal também, para a gente saber se a gente está se conhecendo mesmo, se a gente está se amando mesmo, se a gente, né, nesse momento que a gente sabe que tem mil coisas, a gente tem a nós, não é isso? Uhum. Então, vamos iniciar o quadro Água Tônica. Inclusive, eu adoro água tônica. Ah, eu também. Ah, eu adoro. Eu me viciei em água Gente, tônica às na gravidez. às vezes eu Não é? sinto vontade quando eu olho aquelas latinhas no freezer, gente. Eu gosto daquele amarguinho no final. É a minha mãe é a justamente mulher isso. água tônica. É. Nossa, nunca vi igual. Adorei essa frase, a gente tem que botar minha mãe é a mulher água tônica. Mulher água tônica. Porque a água tônica, geralmente criança não gosta de água tônica. O Heitor adora. Olha aí, Heitor quebrando todas as regras. Tá Ele vendo? gosta porque eu tomei durante a minha gravidez dele toda. Toda. Ai, me Pois dava enjoo, tomava água tônica. Por isso que eu digo geralmente, porque realmente eu conheço outra além do Heitor, que também é fissurada em água tônica, não é a Helena. Mas geralmente água tônica é bebida de adulto. Então a gente vai agora, né, com uma dose extra de coragens e água tônicas, a gente vai fazer uma brincadeira. São 2 perguntas para cada, não vai doer. Eu vou perguntar, a gente vai perguntar uma para cada. Se eu queria ter até um monitor cardíaco nessa hora para colocar nas minhas convidadas. Até o semblante já mudou. Essa hora tá tranquilo. Então que ótimo. Então eu vou fazer uma pergunta, posso fazer para Gisele Não, fazer primeiro a pergunta. pra... Faço para Glenda? Então tá. Porque E eu vocês comecei vão- lá, agora você vai E começar. vocês vão fazer para mim também, eu também vou responder, entendeu? Coçando a cabeça. Um papelzinho laranjinha e amarelinho, vamos ver. Né, tu que sorteia, eu não posso sortear. Pode. Se é pra você a pergunta. Pra ti. Ah, é pra ela, né? Ah, pensei que fosse pra você já. Eu Não. posso abrir? Pode. Não, eu que vou fazer pra ti. Sai fora. Muito tranquilo. Super tranquilo. Aí a gente deixa o papelzinho do lado de fora. Linda, alguma vez durante o ato sexual você prestou atenção em outra coisa, desviou sua atenção e pra lá ficou? Não. Calma. Uma delícia. Não. Resposta. Resposta? Não, Muito nunca grossa. houve. Não, nunca né? houve. Nem Não. tu te olhar assim, tipo, ai, tô com uma celulitezinha. Não? Já teve? Não. Eu já, gente, confesso. Eu não gosto muito de estar muito claro, né? Ah, eu também não. Né? Eu também não. Acho que a maioria Pra mim, assim, só eu sabendo que tem ali uma mão, tá ótima. Porque... Certo, agora eu vou. Glenda, tu sorteou pra mim, eu vou sortear pra Gi. Tá. Ah, é? Não, mas a pergunta era pra ela. Tá, mas Não, então só é tu que vai sortear. é. Vai. Tu vai sortear pra quem? Pra mim? Não, é pra mim, não Tá, laranjinha. Ai, meu Deus, elas estão que estão. Vamos ver. E quem vai sortear o meu? Eu. Não. Né? É sim. Ih,
tu. É, Eu você. sorteei pra mim, tu sorteou pra ti. É. Você conseguiria fazer sexo a três? Deus me livre, de jeito nenhum. Adorei a sinceridade. Privacidade total, gente. Né? Eu não sou moderninha, não. Eu também não. E eu fiquei sabendo desse negócio de sexo a três, né? Meus alunos falando em sala de aula. Trisal, né? Que eles É. falavam. Aí eu ficava assim, gente, que diacho é isso de trisal? Né? Ah, professora, não sabe? Eu falei, não, de jeito nenhum. Eu falei, meu Deus, mas vocês estão tão evoluídos, né? Mas De jeito é, nenhum. De jeito nenhum. Uhum. Então, também. Que é meu, É muita meu. evolução da espécie. Mas é porque o tempo tá numa. Não, Meu Deus do céu. não É acompanho. uma busca eterna Por pelo diferente. Não. Por quê? Não é? Ô, gente. Agora o meu. Ah, eu já respondi essa. Que lugar. Então pega outra. No outros episódios. Que lugar imprevisível você gostaria de fazer sexo? Se você não viu o Lupa até agora, eu já respondi. Essa pergunta você tem que acompanhar os outros episódios para poder saber qual foi a minha resposta. E aí, vamos sortear outra. Fica aí na dúvida, mas eu respondi. E disse o lugar. A mais quente foi pra ti? Não foi proposital, mas já rolou alguma coisa engraçada na hora do sexo? O quê? Eu também respondi isso. Essa aqui num outro episódio. Ixi, você vai ter que acompanhar todos os episódios para saber o que foi que eu respondi. Vamos ver, vamos ver. Depois a gente tem que acrescentar mais perguntas. Já até respondi, ó. Liana, como você lida com inseguranças ou expectativas em relação ao corpo durante o ato sexual? Eu acabei de dizer, eu tenho um certo problema com relação a isso. Eu não me sinto bem. E não é agora que eu tô um pouco acima do peso, mas sempre. Apesar de eu ter toda essa desenvoltura de falar, de dizer, de gostar. Mas não é aquela que faz um Mas eu não faço um striptease. striptease. Jamais. Tudo aceso, eu com todos os. Não, eu gosto do lado rally rola, luz apagada, aquele negócio. Aí pra mim vale tudo, mas luz acesa. Cara, não. Espelho. Ai, não me bota um espelho na minha frente, que aí, meu amigo. Meu amigo, só vai ser no fingimento do negócio. Nova rodada. Tcharará. Tu vai querer sortear o teu de novo? Vou. Ai, tá dando sorte. Podia ter posto aquelas outras ali. Glenda. Gente, tá vendo? Tá vendo? Bem Tá levinho. muito tranquilo. Eu vou ter que trocar essas perguntas. Qual Não foi? hoje. Não hoje. Não hoje, é. Qual foi o momento mais excitante que já viveu durante o ato sexual? Um momento excitante, um momento que tu guarda na memória pra sempre. Não precisa descrever. Eu acho que foi na minha lua de mel. Ela é romântica, ela é. Lua de mel. É. Foi excitante. Foi uma situação que eu nunca tinha acontecido. Então, foi num momento especial, uma pessoa da minha vida. E foi lindo. Meu Deus do céu. E sempre comentado por Chile. Foi, né? Foi. Liana sempre foi precoce, né? Ela sempre chegava com as situações, né? Mais mirabolantes. Mais mirabolantes. Contava Antes. as estripulias dela e a gente ficava assim, olha só, Li, como foi acontecer comigo muito tempo depois. Porque assim, mamãe, né, só conheceu um homem na vida dela, né? E casou com ele, que é o meu pai, né? Amo meu pai de paixão. Mas acho que ela não porque ela perdeu tempo por causa que ela tá com meu pai. Não é isso. Mas antigamente era assim, Era né? assim, mas aí veio a minha irmã, que também tá com um único homem até hoje. Eu também. Tu também? Ai, gente, eu não sei. Eu não. Eu tinha que experimentar outros pra poder. Ah, que lindo, ó. Tá vendo? É bonito. Eu acho bonito. Eu tenho só uma amiga queria pra que mim. disse que gostaria de ter casado com... Uma pessoa que ela perdeu a virgindade? Foi. 27 jamais. anos. 27 anos. De casado? 20 anos de casado. Eu vou 27 fazer anos juntos. 20 anos juntos. Eu vou fazer Olha, 27. Assim, se tu for fazer um cálculo assim mental, não foi tão assim. Eu não fui assim, muito assim, entendeu? Porque eu logo encontrei a pessoa que encaixou, mas não foi a primeira, e não, né? Assim, não foi. Não, Rosinha. não. Não foi. Deixa eu ver aqui.
bem saidinha, né? Os É, teus. meu pai do céu. Lá, Lá vem ela. Ai, já sei até- socorro. eu já sei até a resposta. Gi, você já experimentou ou gostaria de experimentar sexo em um local público? Se já experimentou, como foi a Ai, sensação? gente, meus filhos não vão ver isso não, né? Não, é 9 horas. Ai, já teve! Adoro, quero saber. Ah, com certeza, né? É. Tá certo que a gente tá assim, foi o primeiro, né? Meu primeiro amor, meu primeiro homem. Mas a gente fez muita loucura juntos. Isso. E quem eu que falei isso? Como foi? Eu quero saber. Onde foi? Qual Maravilhoso. foi? Ah, foi na praia, lá no Ilha Grande. Não, peraí. Ah, foi na região dos lagos ali, né? Ah, na praia à Mas eu não noite. posso falar, que você não ia assistir. Ah, Mas ela vai minha amiga! Tá muito 40 anos depois, Marilene assistindo, com a boca desse tamanho. Ah. Sim. Sim, e é bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom porque a gente fica com história pra contar, né? E a gente fala, Exato. caramba, como é que, né, em 1900 bolinhas a gente, né? Já tinha, Caramba, né? essa loucura, É, isso é né? maravilhoso. Muito legal relembrar, É. né? E eu indico a todos, façam. Com cuidado, mas façam. Bom, menina, vocês querem mais perguntas? Não. Não, muito obrigada. Tá ótimo. Gente, então eu quero agradecer. E se você... É você, ficou faltando você. A segunda pergunta, Ixi. é porque ela pegou tanto papelzinho. Pois é, hoje eu peguei tanto papel. Ah, meu Deus. Agora vai. Liana, eu acho que eu já respondi essa daqui. Não, mas- não respondeu, Liana, não. você prefere dominar ou ser dominada na cama? Eu prefiro ser dominada. Ah, eu prefiro ser dominada. Eu não gosto de dominar. Não. Engraçado, né? Todo mundo imagina a Liana ali É, toda. ai, uau, não. Eu gosto dele fazer tudo por mim, me dominar mesmo. Puxar meu cabelo. Pois é, gente, olha, terminou mais um episódio do Lupa. Eu espero que tenha deixado vocês assim com água na boca. E claro, se você gostou, aproveita, curta, compartilhe, aperta aqui no like, que eu ainda vou ficar mais natural para fazer esses negocinhos, gente. Mas foi muito bom receber vocês, meninas. E Eu que para mim agradeço. foi muito gratificante. Muito obrigada. A gente que agradece. Isso, doeu? Não! Não!